Om Kayena vacha manasyendrayirva Bhutyatmanava prakriti swabhava Karomi adyat sakalam paresma Narayanayeti samarpayami Narayanayeti samarpayami. Querido buscador da verdade, bem-vindo. Este é um momento muito auspicioso, pois vamos falar de Bhakti. Bhakti, amor divino, puro amor divino. E Bhakti como a essência de todos os caminhos espirituais e também como um caminho espiritual em si, Bhakti Yoga. Então, nesta série de vídeos, nós vamos falar sobre os Sutras de Shandilya. Então, Shandilya foi um sábio, um ser realizado, que realizou a Deus, que já tinha seguido outras filosofias, era um erudito nas escrituras e tinha uma abordagem também intelectual. Então, nestes sutras, o sábio Shandilya procurou a autoridade, a sabedoria, a firme sabedoria das Escrituras para ver realmente qual era o melhor caminho para Deus. Então ele traz-nos nestes sutras, traz-nos muitas passagens confirmando de facto a autoridade de Bhakti. E nós, nesta viagem, vamos entender o que é que tudo isso significa e trazer para que os vossos corações possam também conhecer a Deus. Que todos vocês possam se encher de amor divino e realizar a Deus nesta vida ainda. Continuando, Shandilya Bhakti Sutras, Sutra 62. Mesmo que uma das diferentes ferramentas ou métodos listados acima seja empregado fielmente e com sinceridade para buscar devoção ao Senhor Deus, então esse método específico é suficiente para agradar ao Senhor. Então, qualquer daqueles métodos, bhajan, kirtan, a cantar o nome de Deus, a repetição do nome de Deus, qualquer um deles, se for feito fielmente, ou seja, com constância e com sinceridade, é suficiente para agradar a Deus. Agora vamos à sinceridade. A sinceridade é complicada, ela demora para chegar, para ficar encorpada, não é? Sinceridade todo mundo tem. Então, na hora de dizer, de fazer votos, de se comprometer, não, mas eu quero, é só Deus que eu quero, sim, naquele momento está lá. Mas depois que começam investimentos em outras coisas, onde é que está? Sumiu. Então a sinceridade significa manter o esforço, a memória, a consciência o tempo todo. Porque da mesma forma como dizes que queres a Deus, quando dizes que queres outra coisa qualquer, também estás sendo sincero. Então não só querer apenas a Deus, fazer esse voto, manter essa intenção com sinceridade e depois se abstrair das outras coisas que são contrárias a Deus. Também é manter essa sinceridade. Porque querer os outros objetos e querer Deus, ambas coisas são sinceras, o que é tudo, não é? Mas não é disso que se fala. Então, querer apenas Deus e demonstrar isso através das atitudes do dia e manter a consciência em Deus constantemente. E depois tem outro aspecto ainda da sinceridade. E a sinceridade, ela começa com uma prece, por exemplo,
no início da tua disciplina espiritual, do teu meio para a comunhão com Deus, e normalmente o que acontece é que se perde essa presença, se perde essa intenção, se perde essa convicção, esse foco, e a prática fica vazia, não está ali ninguém. Está a haver repetição de algo, está-se a ouvir algo, a falar algo, mas vai para o automático. E isto são estratégias de preservação dos desejos mundanos, das atividades mundanas, não é? E que precisa de ser transcendido. Então, sinceridade vai muito além daquilo que se imagina. E na superfície da consciência se sabe, não, mas é só Deus que eu quero. Aí Deus começa a testar e começa a tirar outras coisas que são relevantes. E se realmente é só Deus que queres, não vai ter nenhum problema. Se tiver um problema, então é porque não é só Deus que queres. Independente do que dizias, não é? Então, apenas um desses métodos empregue dessa forma, com constância, com fidelidade e com sinceridade dentro do que já vimos, é suficiente para agradar a Deus, porque todos os métodos são o meio para a expressão da devoção, um meio para a expressão da vontade de chegar a Deus. É isso que eles são. E se for sincero e intenso, Deus fica satisfeito, Deus acolhe o devoto, o leva para Ele. Você pode usar todos ou apenas um, que terá o mesmo resultado se feito fielmente. Mas para a realidade da maioria, quanto mais, melhor, porque são formas diferentes de se engajar em devoção por Deus, então ajuda, não é? E como eu tenho referido e vou continuar a referir, a meditação com o mantra, nos tempos que correm, é muito importante. É a base de tudo. Aí, se puder ter todos os outros, bhajans, kirtans, tudo isso, aí fica muito melhor. O que quer que funcione para manter uma sintonia exaltada em amar a Deus. Então, tudo o que tiveres disponível, que te mantenha numa frequência exaltada de devoção para com Deus, deve de ser empregue, porque é disso que se trata. Sutra 63. Mesmo qualquer uma das 9 fases de Bhakti, quando executada, agrada a Deus. Vamos ver agora, não é? Quais são? Dependendo do sentimento do devoto, ele recorre ao respectivo aspecto dos 9 tipos do Bhakti Sadhana, portanto, a prática espiritual do Bhakti, de acordo com o seu gosto. Então, o aspecto prescrito torna-se melhor. Né? Dependendo das suas características, há coisas que funcionam melhor para trazer devoção do que outras. E é esse método que funciona melhor que deve ser adotado. Porque quanto mais alto estiver a presença da devoção, mais intensa será a purificação, mais próximo ficará de Deus. Então, o primeiro é Shravana, não é? Como o Sri Parikshit Maharaj, que foi um rei, ao ouvir o Srimad Bhagavatam, o recitar do Srimad Bhagavatam. Então, Shravana, o ouvir as histórias de Deus, o recitar o Srimad Bhagavatam, é uma forma de devoção, a primeira mencionada aqui. A segunda forma, Kirtana, como Sri Sukadeva, dando o discurso do Srimad Bhagavatam. Não é? Então, no caso, um escutando e o outro falando. Não é? É uma forma de praticar a devoção também. O contar as histórias de Deus, as histórias sagradas, que mais uma vez são uma manifestação de Deus neste mundo. Ou como Sri Prahlada, que se lembrava constantemente de Vishnu, de Deus. Smaranam é o termo, não é? Portanto, a memória constante, lembrar-se constantemente de Deus. Ou como Sri Lakshmi Devi,
a serviço dos pés de lótus de Sri Narayana. Chama-se Padasevanam, né? Servir a Deus como Sri Lakshmi Devi. Ou como o Prito Maharaj em adoração ao Senhor Vishnu, Archanam. Portanto, os rituais de adoração a Deus. Ou como Akrura, que era um alto membro de uma corte, não é? A oferecer hinos de adoração a Deus. Chama-se Vandanam, não é? Oferecer hinos de adoração a Deus. 7. Ou como Hanuman, prestando serviço ao Senhor Shri Ram, né? Executando as coisas que Shri Ram lhe pedia para ele fazer, estando sempre ao serviço de Shri Ram. Ou como Arjuna, por sua amizade, mas era uma amizade em que contabilizava o fator divindade de Krishna, né? Então não era o relativizar de Deus, mas através da amizade com Deus. Ainda assim, Deus sendo colocado no seu lugar exaltado e em excesso por Arjuna. Sakyam, o nome. E como Bali Maharaj em completa autoentrega. Aquele que eu contei num dos vídeos anteriores, o rei demónio que encontrou a libertação ao render tudo completamente, inclusive a vida do próprio corpo, para Deus. Então, através da completa autoentrega. Então, todos eles agradaram o Senhor e o alcançaram. Então, e estes são os 9 meios de devoção. Pode ser mais elaborado, mas uma lista para começar a entender. Sutra 64. A porta de entrada para o mundo da emancipação é a dedicação total e a entrega, rendição. Então, a porta de entrada para o mundo da emancipação é a dedicação total e a entrega, rendição. Juntos, porque a dedicação total, ela também é feita por aquele que é movido a rajas, a paixão, a voracidade, a ganância e que de alguma forma busca recompensas pelo seu esforço, pela sua dedicação a Deus. Não é? Então, se fosse apenas a dedicação, não necessariamente isso é algo que leva à emancipação, mas junto com a rendição a Deus. Não é? Então, é inevitável do nível de impureza em que o devoto se encontra, haver expectativas, haver uma série de coisas que terão que ser largadas assim que possível. E Deus, obviamente, também cria essas circunstâncias, não é? Deixando passar tempos sem recompensas para que o devoto possa, através do tempo, ver as frustrações que surgem e as expectativas, não só as mais grosseiras, porque às vezes são muito grosseiras, não é? E depois vem aquela conversa de mas eu fiz tudo por ti, eu dei tudo, eu não sei o quê. Então, se deu tudo, porque é que está se queixando? Talvez, não é? Aí mostra o que é que está por detrás. Estas as grosseiras, e depois tem as sutis que não são perceptíveis, mas que estão lá. E aí, só o tempo para trazer a pureza e o completo alinhamento, não é? Então, a dedicação completa, sem partilhar isso com mais nada, e a rendição completa são a porta de entrada para a emancipação. No Bhagavad Gita, Deus diz o seguinte: Dharma não é Dharma de forma alguma se isso não levar ao tipo adequado de entrega, rendição a mim. Então, todas as práticas espirituais, toda a filosofia que possa sustentar esse nome, filosofia espiritual, ela tem o propósito da rendição completa a Deus. De tudo. Então, ele diz aqui que Dharma não é Dharma se não tiver esse fim pela sua prática.
a completa rendição e entrega a Deus. Deve-se ficar nu e inocente diante do Supremo. A própria virtude, orgulho, conhecimento, demandas sutis e suposições e preconceitos não tão sutis e inconscientes, que são as suas realizações normais, devem ser totalmente abandonados. E então Deus toma posse do eu, onde com a genuína integridade da rendição, em vencer a transbordante graça de Deus, despoja-se de todas as reivindicações a Ele, de todas as reivindicações, e por Ele é servido com amor e somente com amor, nada mais. Também não precisa de mais. Então a própria virtude é o esvaziar completo. A própria virtude, que para muitos é fonte de orgulho, deve-se abrir mão. O orgulho, obviamente, não é? Abrir mão. O conhecimento também é fonte de importância pessoal, orgulho, abrir mão. Demandas sutis, já falámos, e não tão sutis assim. Suposições e preconceitos, até de achar, como até é comum, não é? Achar que Deus é isto, isto e isto, que se comporta desta e desta forma, e esperar que Ele tenha esta e esta atitude. Essas suposições são desrespeitosas. Não é? Então, ao abrir mão de tudo isto, ao se esvaziar completamente e se entregando completamente, Deus toma conta, Deus assume esse cálice e o preenche com o seu amor divino. No Srimad Bhagavad Gita diz: tome refúgio em mim, o Todo-Poderoso Senhor do mundo, e entregue todos os seus atos e deveres a mim. Se você fizer isso, não se preocupe, pois eu o absolverei de todos os seus pecados. Então, para muitos pecados, hoje em dia, isso é visto até como uma coisa, como um meio de meter medo e não sei o quê e tal. Mas não é bem assim. E o significado disso é muito mais profundo do que aquilo que parece. E isso é exatamente o que pesa. São as fontes de sofrimento e de dor de cada um. De cada um. E não importa as circunstâncias que são observadas de fora, de quem observa de fora, o que importa é aquilo que o ser vive por dentro. E isso não é visível. Não é? Nem ninguém quer mostrar. Então, normalmente as pessoas tentam mostrar exatamente o oposto. Mas é o que está lá dentro, no íntimo. A vivência prática da sua vida, de si mesmo. Esse é que é a dor e o sofrimento. O resto não é visível. Não é? Se imagina que é por ter posse ou não ter, que isso é que não podia estar mais longe da verdade. E os pecados, eles impelem novos nascimentos apenas para continuar a colher os frutos daquelas ações, não é? Que desrespeitam o divino. E nem estou a falar das ofensas, que são muito piores do que isso. E iremos falar, estamos bem próximo desse momento, não é? Então, tome refúgio em mim, o Todo-Poderoso Senhor do mundo, e entregue todos os seus atos e deveres a mim. Não se contamine com mais nada desse mundo, que nada mais o ligará a ele. E quando tudo estiver dedicado e entregue a mim, então sim, eu o absolverei. Porque aí eu estou-lhe a dar um meio para chegar a mim, ao invés de recomeçar de novo no mundo e se contaminando de novo com tudo. Então, às vezes, essa absolvição, ela demora pela quantidade ainda de coisas escondidas para o devoto que ele não vê, mas que ainda guarda para ele e não entregou, não é? Tal como desejos, expectativas, etc, etc, etc. Sutra 65.
É visto que alguns gloriosos rishis dizem que meditação ou contemplação e austeridades são mais adequadas para aumentar a devoção fervorosa. É verdade, é verdade. Até porque para muitos devoção é um conceito, sequer o conceito é muito distante e até ofensivo, né? E o nível de impurezas para outros também é tão grande que eles não conseguem manter a repetição do nome, mantê-la sem ofensas, sem desrespeito com o nível de reverência que se pede, e não conseguem lembrar, né? Bhajans, kirtans, até podem se engajar à altura muito pouco, porque tudo isso é para ser constante, né? Então, mas meditação, contemplação, meditação, austeridades, né? Aqui tem austeridade também, e austeridades, sim, são mais possíveis. Muitos até pela sua natureza austera, não é? Por características pessoais, outros porque meditação, especialmente da forma como é colocada hoje, ela é mais acessível porque medita-se para tudo, né? Mas muito pouco para Deus, é para um monte de outras coisas, para transcender a ilusão, para não sei o quê, mas para Deus. Mas continua, é mais fácil de praticar a meditação, por exemplo, e a contemplação. E isso, o pouco que se faz, já começa a trazer alguma pureza que eventualmente em algum momento abrirá as portas para a devoção. Não é? Então, sim, mas agora, a meditação, a austeridade, as austeridades e a repetição do santo nome, perfeito. Cerejas em cima do bolo seriam bhajans, kirtans, junto com tudo isso. A meditação é a ferramenta que pode atravessar a ignorância do indivíduo, praticada como deve ser, trazer vida ao processo espiritual, se praticada com intensidade durante um longo período de tempo. O longo período de tempo afirma a sinceridade da intensidade. E Deus escuta a intensidade que é mantida durante um certo tempo, mesmo que o devoto ou o buscador esteja cheio ainda de equívocos e etc. Mas a intensidade durante um número de tempo, Deus escuta e abençoa. Não é? Tudo isso ajuda a purificar. A ausência de impureza é a ausência de fé, e a ausência de fé significa a ausência de devoção pura. Não é? Então, o que é que isto quer dizer? Muitas pessoas relatam que têm dificuldade em manter as práticas espirituais porque a sua fé é fraca. Porque elas não conseguem acreditar o suficiente, duvidam de Deus. E, como eu já falei anteriormente, nem sequer isso é fé, acreditar em Deus. Mas vamos usar o exemplo que é mais próximo da consciência da maioria. Então, essa fé em Deus, como algo presente, ao qual eu chegarei, ou ao qual me abençoará, me levando para Ele, essa fé, ela é fraca. Muitas vezes as pessoas relatam isso e não conseguem manter as práticas o tempo suficiente. Porque a sua fé está no que é mundano. Né? E se elas mantêm o tempo todo. Por outro lado, o nível de impurezas é aquilo que define o nível de fé do indivíduo. Mais impurezas, menos fé ou ausência de fé. Menos impurezas, mais fé ou fé completa. E como nós já vimos, fé é algo sagrado porque é aquilo que leva o primeiro passo para Deus. Então ela é uma forma de bhakti. Não é? Então, com o nível de impurezas, não há fé, ou a fé é muito fraca. Então, se tens fé fraca, é pela presença das impurezas. E aí o que é que tem a fazer? Purificar. Essa é a chave, é o que resume a prática espiritual.
não é se ligar a Deus, não é? É tentar, mas é se purificar. O resto depois é a magia que acontece do outro lado, do lado de Deus. A meditação com mantra também é uma excelente combinação. Como eu tenho vindo a referir, é uma ótima combinação, uma das melhores combinações, que só pode ser superada juntando ainda bhajans e kirtans, não é? Mas, e dentro do significado que foi dado anteriormente. Mas na forma como é percebida para a maioria, que é mais acessível, a meditação com mantra também é o que é mais acessível. Porque tudo o que entra num espectro mais intenso devocional, como são os mantras e os bhajans e os kirtans, né? Dentro do que foi colocado, aí para muitos já não dá, já é demais. Né? Então, para aquela primeira parte purificatória, o mantra, o nome de Deus, a repetição do nome de Deus com a meditação intensa, sentadas cada vez mais longas, repetindo o mantra e depois levanta, termina a meditação formal, o mantra continua a ser repetido, quer seja em voz alta, em voz baixa ou mental. Muito bom. Depois, tudo puder acrescentar a isso, melhor ainda. Mas como já falámos anteriormente, só isso também é suficiente. Feito com sinceridade, com devoção, é suficiente. Quando a contemplação se torna constante, ali todos os sentidos se absorvem na meditação. E as austeridades guardam o coração livre de impurezas e o tornam imaculado quando Deus se apodera dele. Não é? Então, a meditação, quando ela é bem sucedida, os sentidos são absorvidos, não é? Então já não tem tanta distração, tanto estímulo. E isso ajuda a aumentar a purificação e a conexão com Deus, a devoção para com Deus. E as austeridades são aquilo que trazem retidão de caráter, trazem força, trazem ímpeto ao devoto, não é? E alinham o caráter para que depois tudo aquilo que era considerado inocente e que contaminava a devoção, distorcia o caráter, agora haja força para manter alinhado e firme. As austeridades são muito importantes, especialmente para uma época onde as pessoas, as mentes ficaram fracas por causa de tanto conforto. Qualquer desconforto é sentido numa proporção, e essa fraqueza é a mãe de muitos pecados. Desrespeitos pela natureza divina, não é? Pela tua natureza divina. É uma boa definição para pecado. Sutra 66. De facto, Yaj, que é uma palavra que vem no Sutra, né? Denota a adoração altruísta da divindade suprema e não por qualquer outro motivo. Então essa adoração a Deus deve ser feita de forma altruísta, sem querer nada em troca, rejeitando o que quer que possa vir como recompensa, não querer recompensa nenhuma. Essa é o nível de pureza que esta palavra do Sutra se refere. Sutra 67. A palavra Padodak refere-se à água que é usada para lavar os pés da deidade, Deus Vishnu, e não qualquer outra água, não importa a sua pureza. Então fala-se aqui de uma água pura, a água que foi usada para lavar os pés da deidade, da estátua de Vishnu, de Deus, não é? E essa água, quando tomada com a atitude correta, ela está embebida do poder de Deus, não é? E do espírito de humildade perante Deus, e tem o poder de limpar todos os pecados. E isto aqui deve ser porque nesta cultura deve haver a confusão entre uma água pura e esta água,
né? E então que uma água que seja muito pura e não sei o quê, que tenha as mesmas propriedades e que usem o mesmo termo, mas é para diferenciar isso. Para a cultura aqui do Ocidente não tem muita relevância. Quer dizer, nas culturas do Bhakti tem, né? Esta água é considerada santificada e distribuída entre os devotos. Quando é honrado, destrói todos os pecados. Quando é honrado, é sempre isto. Quando é honrado. Porque sem honrar, não tem como receber. Sutra 68. As ofrendas feitas às divindades, a Deus, né, devem ser honradas sem qualquer superstição religiosa. Dar exemplos. Sri Uddhava, o pristino devoto de Shri Krishna, diz: alguém sem qualquer outro sadhana, mas por meramente honrar Mahaprasada, portanto, as ofertas da comida que são feitas a Deus, né, que são chamadas de os restos da comida de Deus, podem facilmente superar a influência de Maya. Então, aquilo que estiver a comer o Mahaprasada, a prasada, são os restos da comida de Deus, que é a comida que sobra quando ela é ofertada a Deus. Então, essa comida, quando honrada, é suficiente para libertar o ser do sansara. Se ele continua preso, não está a honrar devidamente esse prasada. No Gita, Bhagavad Gita, aqueles que aceitam os remanescentes de Deus, os restos da comida de Deus, são libertos de todos os pecados. Mas aqueles pecadores que cozinham apenas para nutrir o seu corpo, comem apenas pecado. Então, aqui fala claramente, né, que a comida que não é oferecida a Deus antes de se ingerir é uma comida que está apenas cheia de pecado. Aqueles que a fizeram e a vão comer não estão comendo comida, estão comendo pecado. Porque é algo que está ausente de Deus. E Deus não está. Seria uma explicação muito longa. Uma explicação muito longa, né? Porque é a cegueira completa. Então a comida que é ingerida sem oferecer a Deus, que a pessoa faz apenas para nutrir o corpo, ela está ingerindo apenas pecado. E quando se junta a comida que se ingere sem oferecer a Deus e ainda para satisfazer os incessantes desejos dos sentidos, do paladar, por exemplo, mais ainda. E se a gente for ver, né, a grande parte das doenças tem a ver com isto. Sri Narada Pancharatra diz: ele é o pior entre os Dvijas, os Brahmins, que come e bebe sem oferecer a Srihari, sem oferecer a Deus primeiro. Já os Panditas consideram a comida não oferecida a Srihari, a Deus, como excremento noturno e a bebida não oferecida como urina. Tal é a visão que eles têm dessa comida que não é oferecida a Deus primeiro. Excrementos noturnos e urina, algo impróprio para consumo, algo nojento e de se manter longe. Logo que alguém recebe Mahaprasada, a prasada, esses restos da comida de Deus, imediatamente deve ser honrado, recebido sem qualquer consideração. Ser ingerido imediatamente, sem considerações da rotina, de melhor momento, nada disso. Deve ser honrado de imediato. Muito bem. Tvameva mata cha pita tvameva bandhushka sakha tvameva vidya dravinam tvameva sarvam mama deva deva. Tvameva sarvam
Mama Deva Deva.